Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você. Hoje nós vamos falar sobre enfermidades. Desde que Adão e Eva pecaram, as enfermidades passaram a atingir os homens. Mas por que isso acontece? Por que nós ficamos enfermos? São várias causas. Pelo modo de vida, alimentação errada, cigarro, bebidas, drogas, efeito de remédios, falta de exercícios físicos. Tudo isso pode causar doença do coração, doença de pressão alta, genética. A avó tinha, a mãe tinha, você tem. É doença que está no sangue, é doença de família. Falta de fé. Não acredita ser possível. Toda vez que Jesus curava alguém, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Quando ele chegava num lugar, apenas 2 ou 3 pessoas eram curadas. Por que as outras não eram curadas? Muitas vezes porque elas não tinham fé, não acreditavam na cura. Não tinham a persistência dos que foram curados. Outra coisa que pode também causar enfermidade é o pecado. Pecado não confessado. Porque o salário do pecado é a morte. Se a pessoa às vezes não confessa o seu pecado, aquilo pode gerar dentro dela uma enfermidade. Muitas enfermidades também chegam até nós para que nós possamos nos aproximar de Deus. Porque quando as coisas estão boas, a gente esquece de Deus. Mas quando aparece alguma dorzinha, quando a gente recebe um diagnóstico ruim, a gente vai buscar Deus, vai orar. Então, muitas vezes a enfermidade é para que nós possamos buscar a Deus. Pode ser também para glorificar o nome de Deus. Em João 9, tinha um cego de nascença e Jesus curou ele. E aí as pessoas perguntaram: quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Muitas vezes a pessoa fica enferma para que ela possa, no final, ter um testemunho bom para dar. Muitas vezes você está passando por uma enfermidade, está enfrentando um tratamento difícil, fazendo quimioterapia, tomando remédios fortes, caros. Você não entende por que você está passando por isso. Mas lá no final, quando você for curada, muitas pessoas vão se converter através do teu testemunho. Então, glorifique a Deus. Muitas vezes também o crente pode estar sendo provado, como no caso de Jó. Ele teve uma doença terrível que encheu ele de chagas da cabeça aos pés. Por quê? Porque Jesus estava provando para o inimigo que Jó era temente a Deus e era fiel e não blasfemava contra Deus. Pode ser também influência de espíritos malignos. Em Lucas, capítulo 13, versículo 11, diz: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Aleluia. E Jesus chamou ela e curou ela. No mesmo instante a enfermidade deixou ela. Por quê? Porque era um espírito maligno que estava causando essa doença nela. Outra coisa muito importante, que muitas pessoas ficam doentes, que eu já testemunhei isso na vida de algumas pessoas, é que elas não sabem dominar a língua. Em Tiago, capítulo 3, versículo 8, diz: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Muitas pessoas
só sabem abrir a boca para julgar os outros, para falar mal dos outros. Cuidado, muito cuidado com isso, porque Deus pode colocar enfermidade na pessoa para mostrar para ela que ela está errada. O fato de você não controlar a língua, fofoca, maledicência, pode atrair doenças e pode levar à morte. Muito cuidado. Mas, independente da causa, Jesus é misericordioso e pode curar. Ele tem poder para curar todas as doenças. Não há causa impossível para Deus. Se for questão de pecado, de falta de fé, é só se chegar a Deus, confessar o pecado, se arrepender, que Deus irá curar. Ou então ele vai dar graça para suportar. Por quê? Paulo tinha um espinho na carne, não sabemos se era uma enfermidade, mas ele pediu para Deus tirar esse espinho da carne dele. E Deus falou, não, a minha graça te basta. Então, Deus curando ou não curando, ele continua sendo Deus e continua merecendo glória, honra e louvor. Amém? Em todos os casos, Jesus continua sendo Deus. Que Deus te abençoe.